Se você é um apaixonado pela beleza das flores e gosta da companhia de um bom livro, este programa é feito para você. Eu sou Raquel Naveira e este é o programa Flores e Livros. Hoje falaremos sobre a rosa e sobre Guilherme de Almeida. Se você quiser participar do nosso programa, mande um e-mail para tvorkut.com.br. Entre no nosso site e mande a sua mensagem. A rosa é uma das flores mais antigas conhecidas pelo homem e é ainda uma das mais populares. Nabucodonosor usava-as para adornar seu palácio e na Pérsia, onde elas eram cultivadas por sua essência perfumada, as pétalas eram utilizadas para encher o colchão do sultão. Em Caxemira, os imperadores mongóis cultivavam belos jardins de rosas e as flores eram jogadas no rio para dar-lhes as boas-vindas, quando eles voltavam para casa. Os imperadores romanos enchiam suas banheiras e fontes com água de rosas e sentavam-se em tapetes de pétalas de rosas em seus banquetes e orgias. A rosa é a flor do amor. Segundo a mitologia greco-romana, ela foi criada por Clóris, deusa grega das flores, a partir do corpo sem vida de uma ninfa que ela encontrou certo dia em uma clareira perto do bosque. Pediu então a ajuda de Afrodite, a deusa do amor, que deu à flor a beleza. Dionísio, o deus do vinho, ofereceu néctar para proporcionar-lhe um perfume doce. E as três graças lhe deram encanto, esplendor, alegria. Depois, Zéfiro, o vento, afastou as nuvens com seu sopro para que Apolo, o deus sol, pudesse brilhar e fazer a planta florescer. E, desta forma, a rosa nasceu e foi coroada a rainha das flores. A rosa vermelha simboliza o amor-paixão. A rosa branca, a pureza. A rosa amarela, o amor desesperado e a infidelidade. Uma única rosa significa simplicidade. Vejam como neste soneto do Príncipe dos Poetas, Guilherme de Almeida, ele consegue criar um clima todo especial, mencionando a rosa e o livro. O poema é um soneto que se chama A Hóspede. Não precisas bater quando chegares. Toma a chave de ferro que encontrares sobre o pilar, ao lado da cancela, e abre com ela a porta baixa, antiga e silenciosa. Entra, aí tens a poltrona, o livro, a rosa, o cântaro de barro e o pão de trigo. O cão amigo pousará nos teus joelhos a cabeça. Deixa que a noite vagarosa desça. Cheiram a relva e sol, na arca e nos quartos os linhos fartos, e cheira a lar o azeite da candeia. Dorme, sonha, desperta. Da colmeia nasce a manhã de mel contra a janela. Fecha a cancela e vai. Há sol nos frutos dos pomares. Não olhes para trás quando tomares o caminho sonâmbulo que desce. Caminha e esquece. Falemos então um pouco de Guilherme de Almeida, o nosso príncipe dos poetas brasileiros. Guilherme de Almeida
Nasceu em Campinas no dia 24 de julho de 1890. A influência paterna foi determinante em sua carreira literária. Foi com o pai que ele se iniciou na cultura humanística, estudando latim, lendo os clássicos portugueses da biblioteca de sua casa. Em 1908, o poeta ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, formando-se 4 anos depois. A partir de então, passou a trabalhar como jornalista e advogado. Escreveu também críticas de cinema e crônicas sociais. Chegou a dirigir diversos jornais da época. Ficou amigo de Oswald de Andrade no começo de suas carreiras literárias. Em 1916, os dois escreveram peças de teatro em francês que tinham esperanças de que fossem levadas aos palcos internacionais. No ano seguinte, Guilherme de Almeida lançou seu primeiro livro de poemas. Antes de ir para o prelo, este livro, que se chamava Nós, passou pela atenta leitura e revisão do poeta do mar, o poeta Vicente de Carvalho. A esse volume seguiram-se Messidor, Livro de Horas de Sol Dolorosa e Era uma Vez, nos quais Guilherme de Almeida manteve as orientações simbolistas e românticas. Guilherme de Almeida, no entanto, embora tradicionalista, participou da Semana de Arte Moderna ativamente, o que escandalizou um pouco a crítica conservadora que gostava da sua poesia. A linguagem modernista na obra de Guilherme de Almeida culminou com a publicação de um livro chamado A Frauta que Eu Perdi, de 1924. Ainda na linha modernista, publicou Meu e Raça, ambos de 1925. Segundo Manuel Bandeira, chamado o João Batista, o precursor da Semana de Arte Moderna, um elemento moderado estava sempre presente na ação renovadora do modernismo na obra do Guilherme de Almeida. Jamais Guilherme de Almeida se entregou à facilidade do verso livre, sem freios, jamais renunciou à nobreza dos temas e da linguagem, aos requintes da técnica, chegando nos seus livros, de uma fase modernista, a ter uma espécie de compromisso entre os dois processos, o verso branco, o verso livre e o verso regular. Em 1927 até 1947, o poeta editou apenas um livro inédito chamado Você. Todos os outros volumes que foram lançados nesse longo período são reedições de antigos poemas e também traduções, porque Guilherme de Almeida foi um excelente tradutor. Por causa das suas participações na Revolução Constitucionalista de 1932, aqui em São Paulo, Guilherme de Almeida foi exilado por um período em Portugal. E como aponta o mestre Alfredo Bose, a popularidade do poeta se fundou também em ter sido o intérprete literário de vários momentos políticos importantes do Brasil, como a Revolução Constitucionalista de 32, é ele quem escreve a famosa Canção do Expedicionário durante a Segunda Guerra Mundial, as comemorações do 4º centenário de São Paulo, em que ele escreve um épico chamado Acalanto de Bartira e um poema de louvor à recém-criada, a fantástica Brasília de Juscelino Kubitschek. Além
desses trabalhos como jornalista, Guilherme de Almeida exerceu diversos cargos públicos na administração do nosso estado de São Paulo e também foi presidente da Associação Paulista de Imprensa. Foi o primeiro modernista a entrar na Academia Brasileira de Letras em 1930. Em 1959, foi eleito o Príncipe dos Poetas, um título que sucedeu o poeta Olegário Mariano. Apontado como o mais romântico de todos os modernistas, na década de 50, Guilherme de Almeida volta ao verso tradicional, às suas origens, tornando a escrever sonetos de linguagem clássica. Morreu no dia 11 de julho de 1969, em São Paulo. Fiquemos com estas palavras do poeta: minha existência é um plágio da minha arte. Guilherme de Almeida dizia que escrevia os seus versos à margem de sua própria vida. E no próximo bloco apresentaremos livros de e sobre Guilherme de Almeida.